novo nas redes, Lula repete histórico de gafes de primeiros mandatos e vê repercussão negativa das falas aumentar. Você vê, né? Gafes. Aí eu fiquei meio coisa, né? Porque quando eu vi a manchete, fala assim, ó, gafes de primeiros mandatos. Eu falei, ué, mas como assim? Quer dizer que o Lula comete gafes desde lá de trás? Que história é essa, Globo? Conta aí pra mim. O que é que o Lula falou lá atrás, hein? Lembra aí pra eu saber. Controvérsias geradas por declarações do Lula, antigo, e remonta antes mesmo da chegada de Lula ao Planalto. Eu fiquei assim, né? Falei, não, deixa eu dar uma olhada aqui, o que a Globo tem pra me contar. Aí ela começa falando que, conhecido pela facilidade ao falar de improviso e transformar discursos de assimilação simples em capital político, Lula passou a ver neste terceiro mandato a própria retórica alimentar a oposição e render críticas até entre simpatizantes. Deixem o Lula falar. Deixem o Lula falar. A Globo já tá preocupada. Fala, irmão, cala a boca. Cala a boca. A mesma Globo que proibiu o Lula de rodar em 2022. Eu falo, não, onde é que tá aí que a Globo proibiu? Eu tenho certeza que o Lula sabia que a Globo não ia conseguir passar pano se ele rodasse durante as eleições de 2022 e mostrasse as ruas vazias, sem nenhum apoio. O Lula só foi um evento controlado. Só faltava pedir pra Globo montar uma cidade cenográfica. Embora deslizes verbais já tivessem ocasionado dores de cabeça pontuais no passado, especialistas avaliam que as declarações atuais, algumas de viés machista ou racista, nossa, é mesmo, é o Lula? O Lula? Pensei que tava até falando do Bolsonaro. Refletem a dificuldade de Lula em se adaptar a um mundo mais exigente sobre esses temas e no qual informações repercutem mais intensamente graças às redes sociais. Tradução. As dificuldades do Lula no mundo onde não existe mais o total controle da informação pelas mãos dos seus aliados da Globo. Agora, existem vozes dissonantes, pessoas que discordam e que ainda não conseguiram calá-los, a todos. Além disso, Lula ainda se depara com rivais à direita, preparados para explorar seus erros à exaustão na arena digital. Tradução, né? O povo. Rivais à direita, o povo. A tia do Zap. O episódio mais recente se deu na última semana, quando o chefe do executivo destacou diante de parlamentares ter escolhido uma mulher bonita para comandar a Secretaria de Relações Institucionais, que é o caso da Gleisi Hoffmann. De acordo com dados da consultoria Bytes, o caso gerou a segunda maior reação negativa, né, junto ao Lula nas redes sociais. Só perdeu quando o Lula falou lá, foi dar pitaco no que estava acontecendo no Oriente, na questão entre Israel e o Grupo H, em fevereiro do ano passado, que foi, assim, né, um dos highlights desse governo. Pega lá o Atlas de fevereiro de 2024 e relembra o que aconteceu na época. Entre os momentos mais críticos de Lula, surge ainda uma declaração sobre a escravidão, descrita em março de 2024 como uma coisa boa por gerar miscigenação. Um mês antes, ele já havia afirmado ao lado de uma jovem negra no palco de um evento que a afrodescendente assim gosta de um batuque de tambor. Submissa porque gosta. Mas as patinadas não se restringem a pautas identitárias. Também estão entre as declarações de repercussão digital mais desfavorável a sugestão de que a população deixasse de comprar produtos caros para conter a inflação. Tá caro? Não compra! E uma fala sobre o padrão de vida que não tem na Europa, supostamente exibido pela classe média brasileira, essa ainda da pré-campanha em 2022, mas até hoje explorada. Com as redes, esses conteúdos não acabam. A frase mal colocada fica se reciclando, e a cada episódio uma reoxigenação e associação a novas situações, fortalecendo argumentos contrários ao governo. Pois é, falou uma vez, irmã, pra sempre. Aí que vem a parte interessante da matéria, ó. Apesar de que nada recente, a trajetória política de Lula guarda outras passagens delicadas. Em 2000, 2 anos antes de vencer a primeira disputa pela presidência, Lula protagonizou uma cena que acabaria explorada por rivais do PT na eleição municipal de Pelotas. Ao arrumar a gravata do então prefeito Fernando Marrone, Lula foi flagrado dizendo que a cidade seria um polo exportador daquele animal, né, que é representado pelo Bambi. Rapaz, Lula. Quer dizer que não era fake news, né? Quer dizer que Lula realmente falou isso, Globo? Agora, por que a Globo não destacou isso durante as eleições de 2022? Porque esse vídeo circulou bastante, né? Esse vídeo sempre tá circulando por aí. A Globo sempre abafou. Chegou o dia da Globo afirmar que isso realmente aconteceu. Uma década depois, já no segundo mandato, Lula discursou que uma mulher não pode ser submissa ao homem por causa de comida, mas sempre que gosta dele. 6 anos mais tarde, escutas tornadas públicas pelo ex da Lava Jato e o senador Sérgio Moro mostraram Lula questionando onde estariam as mulheres do sei que lá duro, né? Do não sei que lá duro do PT. Rapaz, eu não acredito. Quer dizer que também é verdade que o Lula falou isso? Agora a Globo confirma, depois de todos esses anos. Embora tais episódios tenham alcançado um certo nível de repercussão, especialistas destacam que o dano dos tempos modernos é maior. Com base no quê? Antes não se falava em politicamente correto. As falas rodavam, mas entre paredes, só ganhava atração, se corria diante do microfone. Não, acho que o ponto não é esse. O ponto é que no passado não tinha internet. Não tinha internet, não tinha smartphone, não tinha YouTube, não tinha rede social. Essa é a diferença. Porque essas falas, na época, várias pessoas tomaram conhecimento e a coisa ia indo. Quer ver outro grande exemplo? A clássica entrevista do Lula para Playboy. Que ele fala aí sobre algumas lideranças políticas, no mínimo, repugnantes. Que ele tem uma opinião meio complicadíssima sobre essa turma. Enfim, e hoje com celulares e redes, ele está sempre ligado. O mundo fica mais exigente sobre o que é dito. Não, o mundo sempre teve a mesma exigência com políticos. É porque a Globo agora não consegue mais abafar. A Globo não consegue mais abafar e vender a ideia que ela quer. Sempre tem uma contranarrativa. Hoje até, a Globo toma checada na rede social. Hoje a Globo toma até checada em rede social das suas fake news. Quantas vezes, ao longo aí dos últimos 2 anos, algum jornalista da Globo precisou vir, nem que seja fazer um malabarismo, mas precisou aparecer diante da câmera para se justificar pela fake news que produziu. Vamos pegar um dos maiores exemplos, a Daniela Lima. A fake news do computador da BIM. A maior fake news do ano de 2024. Protagonizada pela jornalista da Globo News, Daniela Lima. Foi uma fake news assim, cara, ela está incriminando uma pessoa. Então assim, é uma fake news criminosa. Tomou checada, foi rebatida, passou tão mal que precisou no dia seguinte vir fazer malabarismo, colocar a culpa em alguém, mas teve que colocar a cara na frente das câmeras.
Pega o caso lá das chuvas em 2023, que era antes do carnaval. A Globo fez, um caso da Globo News, fez em clima de piada. Ah, tá de boa no final de semana. Aí teve aquele desastre. O que aconteceu? A Globo News tirou o vídeo do ar, mas a gente salvou. Foi amplamente criticada por outros setores, até por gente do consórcio. Tem um professor de comunicação do ISP, o Pedro Burgos, na época, em 2023, ele fez até uma comparação. Quando tem um caso assim nos Estados Unidos, ele trazia, porque ele falou, morei lá, veja, ó, semanas antes, eles estão aqui, pegam os jornais, avisam a população, cara, se preparem, vem chuva forte, o pior pode acontecer. Isso daqui não é uma cobertura digna, tá levando as pessoas a achar que é besteira e depois você só contribui pra confusão. Quando a Globo também inventou a história da água cara, ainda nesse episódio das chuvas, que a mulher tava vendo lá uma cartela 12 garrafas, saiu com um preço absurdo, lá, não vou lembrar, era quase R$100. Tá faltando destruir o mercadinho da mulher. O pessoal queria pegar ela. Era fake news. Então, assim, hoje, a Globo não detém mais a manipulação que ela tinha antes. A Globo não consegue mais mentir em paz. A Globo não mente mais em paz. Existe uma direita mais experiente para lidar com esse cenário. No ambiente digital, além de radicalizar a discussão, ele se opõe e opõe Lula com muito mais intensidade do que no passado, quando a briga era com o PSDB. Briga! Pelo amor de Deus, que briga, rapaz, é tudo encenação. O PSDB, que tá imortalizado no Alckmin, o próprio Alckmin disse que a ficha de filiação dele é número 6, número 7, assim, ele tá entre os 10 primeiros nomes que assinam a criação do PSDB. É vice do Lula! Como é que alguém dá um cavalo de pau desse na política? É impossível. Se realmente fossem opositores um dia, jamais um seria, né, parceiro do outro numa chapa presidencial. Chora mais aí, Rede Globo. Aí, nesse cenário de caos, foram procurar alguém da área, da política, comunicação, marketing, para poder falar sobre o tema e, de preferência, com conhecimento de causa. Pegaram o antigo aliado do Lula, João Santana, que foi marqueteiro do PT. Jogo político. A crise de 2025 é mais difícil do que a de 2005. Que lá, a crise do mensalão. Tempos são outros. Entrevista interessante. E é o João Santana que dá. Lula tem de 6 a 8 meses. Se não, acabou. Aí começa, né? Dá tempo para Lula reverter a crise de popularidade atual, como fez com o senhor, após o escândalo